Olá, meus amados irmãos do Facebook e do YouTube. Chegou o momento de nós saciarmos com este pão maravilhoso que vai ser servido agora. Um pão cheio de espinho, cheio de prego, porque o pão que nós vamos participar hoje é prego misturado com cuscuz e bombril. Porque é daqueles que só quem vive na graça engole. Porque o religioso vai jogar fora. Meus amados, o tema que eu tenho hoje, o que nós vamos pregar hoje, é um tema muito complicado, né? Quero que vocês prestem bem atenção, abra bem a sua mente, porque o tema é complicado, o tema põe medo nas pessoas, né? Então, se estou falando que põe medo, você já tá sabendo da onde nós vamos partir, né? Apocalipse. É isso mesmo. Então, meus amados, o pão hoje é daquele de engasgar mesmo, porque vai ter que ter estômago para descer esse pão do goela abaixo. Porque por conta dos crentes, ontem, essa noite, eu perdi horas de sono para montar esse estudo hoje, para me pregar hoje para vocês. Então, é um tema complexo, eu vou falar logo, é 666, né? Não vou falar da besta do 666. Então, foi difícil para mim montar esse estudo. Preste bem atenção, faça bom proveito desse estudo, porque um estudo desse você não encontra em qualquer igreja, em qualquer esquina por aí. Não é qualquer pregador do YouTube, do Facebook que prega isso aqui para vocês, que vai mostrar para vocês o que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, abra bem a sua mente, paciência. Já vou falando para os meus amados do YouTube. Domingo o vídeo cortou. Se esse vídeo cortar de novo, você vá na minha página no Facebook, Ed do Teclado. Lá o vídeo vai estar completo, porque lá é ao vivo. Então, meus amados, chegou o momento de nós partir. O título do nosso tema hoje é 666. Quem era a besta do Apocalipse? Então, e para nós iniciar, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas das suas redes sociais, principalmente se você ainda é um crente que frequenta a igreja, compartilhe, cole esse vídeo na rede do pastor, do professor da escola dominical, vai colando, porque daqui hoje vai receber diploma todos que ficar até o fim desse vídeo, mas também vai se libertar desse medo do 666 da besta do Apocalipse. Então, meus amados, compartilhe tanto, vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva neste canal, dê um like nesse canal, para que esse canal venha alcançar outras pessoas, assim como eu alcancei a graça através desse canal. Então, seja todo bem-vindo, bem-vinda Andresa, bem-vindo a todos que venham chegar nesta sala hoje, nessa sala espiritual, porque a Igreja de Cristo ela é espiritual. A Igreja de Cristo não é mais quatro paredes e um teto em cima. A Igreja de Cristo ela não tem fronteira. Então, meus amados, já sabem, né? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, é isso mesmo, capítulo 13, versículo do 16 ao 17, aliás, do 16 ao 18. Vamos ler um pouco essa passagem. O que é que diz aqui? Versículo 13. Também opera grandes sinais. Será que eu estou lendo certo mesmo, amado? Apocalipse 13, versículo 16. Do 16 ao 18. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita
ou sobre a fonte. O sistema religioso costuma dizer, pregar para a igreja, por colocar medo na igreja, dizendo que isso aqui é o chip da besta. Então eles mostram o chip, mas não mostram a besta. Como, meu amado, eu tenho esse chapéu, o povo, quem vê esse chapéu, quem me conhece, quem vê esse chapéu, esse chapéu é do Edival. Quer dizer, o chapéu tem dono. Mas os pastores pregam para a igreja, fala de um chip perigoso, mas não mostra o dono do chip. Então nós vamos tentar encontrar o dono desse chip. Apesar que não tem na Bíblia esse negócio de chip, na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem negócio de chip. Vamos encontrar o dono dessa marca 666. Como eu sei que você não tem muita paciência, antes, se você quiser ouvir eu lendo essas passagens, vai ter que me esperar, vai ter que me suportar. Eu ler o que eu escrevi essa noite, por conta dos crentes eu tive que escrever isto. E está aqui. Meus amados, eu sempre tenho falado, para você ser um pregador, não só do Evangelho, como eu e outros amados que tem por aí, ou também até da própria lei, você precisa ler tanto o Evangelho como a lei no tempo dela, no tempo da escrita. Porque essas escritas, tanto na lei como no Evangelho, ela tem um endereço, ela tem destinatário. E não foi escrito nessa madrugada. Então é necessário também que nós respeitamos textos e contexto, que nós leia textos e contexto, que nós respeitamos tudo isso aqui, né? E é necessário também que nós venhamos conhecer os costumes desse povo, de quem escreveu e para quem ele escreveu. Nós precisamos conhecer, voltar o tempo, não hoje, não o tempo de hoje, porque eu creio, eu nunca fui lá em Israel, mas eu creio que lá no tempos hoje lá, os costumes, né, que se faz num certo lugar, não é as mesmas de hoje, porque cada geração, esses costumes, né, não é bem a palavra, não é bem costume que eu quero falar, como é que chama? Ixi, agora isso que me passa pela cabeça. Nunca permanece eternamente. Cada geração que vem, aquilo vai se mudando, aquilo vai mudando. Por exemplo, no tempo que eu estudei, né? Fiz a primeira série, que hoje vou dar a lição para os professores que fazem teologia. A gente lia, pegava o ABC, o alfabeto, né, dizia A, B, C, D, E. Hoje já mudou. Hoje ninguém fala E, a gente fala E. Aí pula para frente, A, B, C, D, E. No meu tempo, né? Chamava o quê? Fé. Hoje mudou. Hoje é F. Então, meus amados, é isso que eu quero fazer você entender, que as mesmas costumes, aqueles mesmos costumes que aquele povo tinha há 2000 anos atrás, não é as mesmas de hoje. Então nós temos que considerar tudo isso, não só os costumes de nações de 2000 anos atrás, como nações e nações. Cada nação tinha os seus costumes, tinha o seu linguajar para falar. Cremos que hoje não existe mais isso. Eu não sou um viajante, porque para me viajar eu preciso do dinheiro de vocês. Eu não quero pedir dinheiro para vocês para me viajar. Então, nós vamos lendo pela internet e vamos crendo. Vamos lendo pela internet, analisando o que você está lendo. E assim nós chegamos a um certo lugar. Bem, eu vou começar a ler aqui. Preste bem atenção no que eu escrevi. Ontem eu perdi horas de sono essa noite para montar esse estudo. Bispo Ireneu de Lyon, né? Tinha esse nome, lá naqueles tempos lá, estou falando daqueles tempos. Nos tempos passados, para
Para se referir a alguém, usava ou um nome ou um número. Preste atenção. Então, como é que ele se referia a uma pessoa? Usando o próprio nome da pessoa. Talvez o nome da pessoa era muito difícil de pronunciar, então era mais fácil o quê? Falar o número da pessoa. Eu até marquei aqui, por exemplo, até nisso eu nunca tinha feito isso, eu fui obrigado a fazer essa noite. O meu nome daria 85. Pois é. Se alguém sentisse com dificuldade para pronunciar o meu nome, bastava falar o número 85. Não seria mais fácil? Pois, meus amados, era exatamente assim que acontecia nos tempos passados, nos tempos antigos. Eles usavam, os hebreus principalmente, usava muito disso, usava número no lugar do nome. Por isso que o Apocalipse diz que o número do homem era 666. Bem, se eu continuar lendo, eu montei 3 páginas aqui, eu vou ler elas primeiro, para depois nós partir para a Bíblia, para confirmar o que eu montei aqui, estudando essa noite via internet. Bispo Ireneu de Lyon, nos tempos passados, para se referir a alguém, usava o nome ou o número do nome daquela pessoa. Tanto no hebraico como no grego. No caso, a Bíblia foi escrita em grego. Então é preciso entender tudo isso. E se tratando da Bíblia, nos tratando da Bíblia, no grego, porque a Bíblia foi escrita em grego. Pois a Bíblia foi escrita em grego. Isso os judeus chamavam lá, esse negócio de numeração, os judeus chamavam de hermetria. Talvez se você estudou mais do que eu, só tem a primeira série, talvez se você estudou mais do que eu, você tenha conhecido essa palavra nos seus estudos, na escola onde você estudou. Então, gematria é o nome que se dá para quem usa número ou numerologia. Então, gematria. E os gregos chamavam de isopercefia, isopercefia. Os gregos chamavam, os judeus chamavam de gematria. Os gregos, para se referir à numerologia também, eles chamavam de quê? Isopercefia. Isopercefia. Então, meus amados, é preciso nós voltar ao passado e ver essas coisas. Eu marquei aqui 3 letras do grego, do alfabeto grego, eu tirei da Bíblia, eu vi essa letra na Bíblia dos judeus, a Bíblia do código hexa. Então não sei se vocês vão ser possível você identificar, porque nós estamos no celular, nós não temos uma baita de uma câmera aqui, mas eu tomara que vocês consigam entender essas letras aqui. Vou ficar bem perto aqui. Essa letra aqui, que eu não fiz o nome dela, essa letra que eu estou com o dedo em cima, representa neles, para eles lá, 600. Essa da frente representa 60 e a terceira 6. Então, juntando essas 3 letras que está na Bíblia do código hexa, eu vou mostrar para esse outro celular também, que é o do YouTube. Dá licença um pouco. Você, meu amado, que está no YouTube. Essa letra aqui, vê se dá para você entender aqui. Essa letra aqui que eu copiei da Bíblia do código hexa, essa letra representa 600. Essa outra aqui representa 60. E essa outra aqui representa 6. Foi da onde partiu 666.
Essas três letras juntas, elas dão 666 no grego. O nome de Nero, eu tenho aqui, não sei se está fácil de pegar. Tá, dá licença um pouquinho. Ixi, tá não vai. O nome de Nero, aqui, o nome de Nero tem essas três letras. Tem essas três letras. Nero, que na verdade, que o nome dele não é só Nero. Esse Nero, a turma ele chamava ele no diminutivo, porque o nome dele é Minero. É o nome de Nero. Chama-se Minero, mas ele era conhecido só como Nero. E o nome de Nero tem essas três letras. Então, se chegamos à conclusão de que o 666 era quem? Que diz que é o nome do homem, Nero. Que é a besta que o Apocalipse retrata. Mas vamos ver mais aqui. Eu li a página 1, cadê? Ixi, já me escrevi tudo aqui, foi? Ixi, já me escrevi tudo. Aqui, eu li a página 1 para vocês. Página 2, que eu marquei aqui. Aí vai se aprofundando, vamos se aprofundando, preste atenção. O nome Jesus, se lembra que eu falei que naquela época, naquele tempo, eles costumavam por número, assim como eu mostrei o meu número hoje, pelo nosso alfabeto, seria 85. O nome Jesus, do grego, é equivalente a 888. O nome de Jesus. Você já começa a entender de Nero. Mas não acabou não. Naquela época, lá, tinha aqui como fosse hoje não tem, aí talvez onde você mora, por exemplo, aí no Nordeste, não tem isso. Mas aqui nessa cidade grande, tem isso aqui, pichação, onde a turma faz desenho nos muros, nas paredes, faz nome, né? Chama-se pichação. E essa pichação não é nova, no tempo que eles viviam já tinha essa pichação. Então, alguém pichou nos muros daquele tempo lá uma seguinte pichação. Amo a mulher cujo nome é 1308. Isso era uma pichação. Que certamente alguém apaixonado por uma mulher, né, pichou num muro ou numa parede, sei lá, o texto lá não mostra o que foi, mas certamente ele pichou lá o nome, eu amo a mulher cujo nome é 1308. Você vê o costume deles. Hoje, meus amados, com certeza não é assim. Com certeza as coisas mudaram, as coisas evoluíram. Mas o povo quer trazer a Bíblia que nem fosse escrita nessa madrugada e prega para a igreja. E tem outra pichação aqui, eu puxei outra pichação. Uma outra pichação que dizia, dizia ter o mesmo valor da palavra Senhor é 800. E a palavra fé é 800. Então, outra pichação foi pichada lá naquele local lá, dizendo, tem o mesmo valor a palavra Senhor e a palavra fé, que daria 800. Para você entender de onde vem a palavra 666. Que nós temos muita coisa ainda para ler aqui, mas já identificamos, eu mesmo, né? Qualquer pessoa que tem a mente sadia já entendeu que o 666 é Nero, a besta é ele.
Então, esse número pertence a ele. Mas nós vamos ler mais aqui. O nome anticristo é equivalente a 154. 154. Multiplicado esse número por 4, dá 616. Por isso que nós encontramos historiador com divergência do número da besta. Porque alguns historiadores, eles se divergem do número da besta. Por quê? Esse número aqui de 616, ele já vai ser puxado para o lado do latim. Então, se eu faço a leitura no grego, daria 666. E esse número aqui, multiplicado por 4, que foi a soma do nome completo de Nero, né, daria 616, mas no latim. No grego, dá 666. Puxando para o latim, do qual a Bíblia foi traduzida a primeira vez, né? Por isso que tem lá o 666. Porque trouxeram, a Bíblia foi do grego, traduzido do grego 666, traduziram, mesmo sendo em latim, mas ainda deixaram permanecer o 666. Mas a divergência que encontramos de historiador para historiador é que Nero, o número de Nero no grego daria 66, mas tem historiador dizendo que não, o número de Nero não dá 666, dá 616, por quê? Ele traduziu para o latim. Mas não acabou não. Quando pega a soma das letras de Nero, Nero César era o nome dele, aliás, seria Minero César. Só que a turma chamava ele de Nero. Quando se pega a soma das letras de Nero César do grego, dá 1045. Presta atenção. Do grego dá 1045. Quando se transforma Minero César, porque o nome dele era Nero, mas era Minero, mas a turma chamava ele de Nero. Era o diminutivo de Nero, de Minero, né? E quando faz essa soma para o hebraico, aí dá 666. Você vê que a divergência do grego para o latim e para o hebraico, mas as três terminam em quem? Em Nero. Então não tem como correr. É Nero e pronto. É Nero e pronto. Mas não acabou não. 666. Por isso que dá divergência da história, de historiador para historiador. Para historiador. A página 3. E as referência bíblica de anticristo, né, de anticristo, homem da iniquidade. A Bíblia, quando se fala da besta do 666, ela levanta, trazendo a comparação do homem da iniquidade, se espelhando no homem da iniquidade, referindo-se a Nero. Porque Nero foi um homem muito perverso. Se você nunca leu um livro de Nero, nunca leu um livro de Joseph, não sei, agora me falha a memória, você não tem ideia o quanto que esse Nero foi perverso. Você não tem ideia. Mas eu copiei aqui algumas coisas do que Nero fazia. Muito perverso. Nero pôs fogo em Roma. Foi Nero que pôs fogo. Teve sua própria mãe como mulher.
Ele tinha sua mãe como mulher dele. A mãe dele chamava-se Agripina. A mãe de Nero era extremamente bonita. Era muito bonita a Agripina. Chamava-se Agripina. Era muito bonita e matou sua mãe. E ele foi marido da sua própria mãe. Depois ainda matou ela. Só para você ver. E aqui não está todas as atrocidades de Nero. É só um pouco que eu quero contar aqui. E matou. Cadê? Eu parei. Muito bonita. Matou sua mãe. Foi Nero um dos primeiros imperadores a perseguir os cristãos. Por isso que vem o nome das bestas lá. Nero era conhecido como um tirano louco. Ele era conhecido como um tirano louco. Teve outros imperadores. Teve um outro imperador que era quase igual a ele. Aí se você ler a história desse imperador aqui, que eu vou citar ele agora, você vai entender o porquê que a igreja, desde aqueles princípios lá, logo após a morte de Jesus, lá pelo ano 200, por aí se não me engano, 200 é 300, acho que é 200, começou pelo ano 200, por aí, depois de Jesus. Você vai ver o porquê que a igreja se desviou do caminho correto. Vamos falar o nome dele. Teve outro imperador por nome Décio. Esse também era louco. Esse obrigava todos a adorar seus ídolos, ou seja, as suas imagens. Ou adorava ou morria. Ou adorava ou morria. Por isso que aí tem um velho ditado: com uma mentira de tanto ser dita vira a verdade, né? Essa geração foram morrendo e vindo as novas já adorando esses tipos de ídolo. Por isso você vê o mundo todo perdido, né? Porque se desviaram do Evangelho de Cristo com medo. E até hoje, por incrível que pareça, os pastores querem fazer o mesmo. Segurar a igreja dentro de um açapão, colocando medo na igreja. Ou morria. Ele inventou, esse Décio, né? Ele inventou um certificado de sacrifício. Ou seja, você fazia um sacrifício para ele, não era para o santo dele, era para ele. O povo tinha que sacrificar para ele. Ou seja, ele queria ser Deus, ou igual a Deus, né? No mínimo. Então ele fazia o povo sacrificar para ele. E quando o povo sacrificava para ele, recebia um certificado, que valia como um documento. Ele fazia um sacrifício a ele. Todos os que quisessem negociar, vender ou comprar, por isso o Apocalipse fala lá, que sem essa marca ninguém comprava, ninguém vendia. Porque não era só Nero que fazia isso, todos os imperadores daquela época eles faziam. Quando eles era levantado imperador, a primeira coisa que eles faziam era trocar a moeda. Então quem tinha aquela moeda velha devolvia tudo para ele. E tinha que adquirir a moeda dele, que ele mandava cunhar com a cara deles. A igreja precisa conhecer isso. Os pastores não pregam isso porque não vai fazer bem para eles, porque vai libertar a igreja. Aqui, sacrifício a ele. Todos os que quisessem negociar, vender ou comprar, tinha que apresentar esse certificado que fez sacrifício para ele. Pois é, meus amados, o povo não conhece a história de Roma e judeu. A igreja não conhece. A igreja ela tem que conhecer a história de Roma e de judeu para poder ela se libertar.
conhecer os princípios, como era, como não era, por que eles desviaram. De Roma e judeu. Aí os homens da iniquidade aqui hoje, aqui nessa terra, né? Os homens da iniquidade aproveitam, esses homens da iniquidade que eu estou falando aqui, é os pastores. Vou falar o português claro, é os pastores. Os homens da iniquidade aproveitam da inocência e ignorância do povo e fica brincando de igreja, para prender nessas gaiolas chamadas de igreja com o nome de igreja e rouba o povo. Igreja é lugar de hoje, igreja é lugar de assalto. Você vai para a igreja e sai de lá roubado. Essa é a realidade. Bem, meus amados, já estamos com 30 minutos, vamos para a nossa leitura aqui. Agora você vai colocar a Bíblia agora aqui, nessa história que eu mostrei para você. Se não encaixar, você não assista mais eu. Não assista mais eu pregando. Se a história que eu mostrei para você, se ela não se encaixar aqui no Apocalipse, né? Apocalipse 13, vamos começar de novo, né? 13, do 16 ao 18. Vamos ler aqui agora. 16. Todos os pequenos e os grandes, ricos e pobres, todo mundo tinha que adquirir a moeda desses cães aí. Ó. Todo mundo tinha que fazer isso. Todos os pequenos e grandes e ricos, e os pobres e livres, todos tinham que adquirir. E os escravos, todo mundo tinha que comer. Então tinha que adquirir as moedas desses cães. Escravo, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita. E por que sobre a mão direita ou sobre a fronte? Porque os judeus naquela época, hoje talvez já muda. O que hoje que eu digo, eu creio que hoje eles não façam isso. Não, naquela época isso não existe. É que você não trabalha, você não anda por aqui no meio dos judeus. Aqui em São Paulo está assim no judeu. Então eu que faço entrega pelas ruas, né? Às vezes você entra no escritório, você vai no escritório, chega lá, eu já conheço. Quando eu vejo tem um negocinho assim, ó, parecido com isso. Isso aqui não é disso aqui, mas é bem parecido. É um negócio desse tamanho, mais ou menos, bem parecido. Está lá na porta, na entrada da porta. É viradinho assim, então é um grau. Tem que ter um grau, acho que é de, não sei se é 30%, tem que ter o grau lá na porta. Quando eu vou no escritório, que eu vejo isso, eu digo, é um judeu. É um judeu. Outro dia também eu fui fazer uma coleta numa loja, na 25 de março. Cheguei lá, era o meu dia. Cheguei lá, eu vi o cara estava se preparando, ele largou o que estava fazendo, deixou na mão dos empregados e começou a apertar os dedos, ó, junta por junta. Cada junta que ele apertava, ele se ajoelhava. Na hora eu matei a charada. Esse cara é árabe, né? Aí eu perguntei para a empregada, esse homem é árabe, né? Porque eu vejo as manias, eu conheço as manias dos caras, né? Cada junta ele apertava todos, apertou todos. Fiquei só observando, eu demorei lá. Fiquei só observando. Ele apertava assim, tipo fazendo uma massagem na junta, e cada junta que ele apertava, ele se ajoelhava e fazia um baralachura lá. Então, meus amados, são costumes de nações que nós não podemos seguir. Não podemos seguir. Vamos ver. 16, né? Pobres e a mão direita ou sobre a fronte. Os judeus traziam esse negócio aqui naquela época, hoje talvez não. Hoje talvez ele só usa nas portas. Até eu, quando eu era crente, talvez se alguém já entrou aqui, talvez já tenha observado isso aqui. Agora não, joguei tudo fora. Mas quando eu era crente, eu tinha uma coisa dessa em cada porta minha. Querendo ser judeu. Você vê só, mano. Eu quero morrer quando eu lembro disso aí. Então os judeus carregavam isso aqui, ó, na testa. Certamente é quando eles iam orar.
um negócio desse aqui, com um versículo da Torá aqui dentro, na testa ou na mão. E era isso que Nero e outros imperadores queriam que o povo fizesse para ele. Prestasse esse culto, essa adoração para eles. Carregasse com a marca dele, o nome dele, 666, na testa ou na mão. Ele queria receber adoração. Mas a igreja não entende disso, e os pastores que têm a obrigação de falar para a igreja não falam. Porque se eles falam, vai começar a libertar a igreja. Então ele usa com medo. Vamos ler mais? Lemos o versículo 16. Versículo 17. Para que ninguém, está vendo? Lá, para que ninguém possa comprar ou vender. Quem não tivesse a moeda deles, não comprava, nem vendia. Agora diz que é o chip, vai ser posto aqui. Mas a Bíblia não fala isso. Nem a palavra chip tem aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, o número do seu nome. E o 666, já mostrei de todos os ângulos para você. Já mostrei de todos os ângulos, né? Do grego, do hebraico, do latim. Às vezes varia a tradução, porque o alfabeto de cada nação dessa é variado, não é o mesmo. Por isso que no hebraico e no grego, do qual a Bíblia foi escrita, dá 666. Do latim já muda, que é outra tradução, é outro alfabeto. Mas quem explica isso para a igreja? Se não sair um analfabeto como eu, para explicar isso para a igreja, porque os doutores da lei não explicam isso. O nome do seu nome, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, né, das letras, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que era o nome de Nero. O camarada que escreveu isso aqui, ele já estava preso por conta de Nero, falava mal de Nero. De tanto ele falar mal de Nero, Nero mandou matá-lo, não conseguiu, mandou prender. Por isso que o livro do Apocalipse é todo cheio de código e comparações, meus amados. Todinho. A Bíblia tem muitas nomes de comparação, mas o livro do Apocalipse é de capa a capa, do 1 ao 22 capítulos, né, que tem. Porque o camarada que escreveu aqui já estava lá preso por conta disso. Nero tinha mandado prender ele porque ele falava mal de Nero. Então ele está falando aqui agora como? Em código. Está falando em código. Que os judeus, que nem ele, que era um judeu, o João, o apóstolo João, falava. Então eles entendiam a língua deles. A Bíblia aqui relata outras bestas, mas essa besta aqui, 666, é Nero. Não tem para onde correr. É Nero. Calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Você vê? Não é um animal, nem sequer animal, é de um homem. É o número de um homem. Um homem. Não é de muitos homens, é um homem. 666 é o número de um homem. E esse homem era quem? Nero. Esse número é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Então tá aí. Do grego, quando a Bíblia foi escrita, dá 666. Mas quando o historiador vai pelo alfabeto latim, aí dá 616. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Então, esses imperadores mandaram cunhar moeda. Tudo isso, quando entrava lá, mandava cunhar moeda. Outros mandavam fazer estátua. A turma tinha que adorar, era obrigado a adorar.
principalmente Décio, né, como eu falei do imperador Décio. Esse homem era mau, meu amado. Se você conseguir, acesse o YouTube aí, a história dele está no YouTube. Décio era o nome desse imperador romano lá. O que esse homem fazia, meu amado? Então eles cunhavam essas moedas com a marca deles, uma cara, a caricatura deles na moeda deles. Por isso que Jesus, quando falaram de moeda lá, ele mandou trazer uma moeda. De quem é a cara? É dele, é de Nero. Então é dele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É tão fácil, quando a pessoa tem um entendimento iluminado, é tão fácil entender as coisas. Mas quando a pessoa está cego, mergulhado dentro de uma religião, que os camaradas que tinham como obrigação iluminar a mente deles, não faz. Isso é triste. É triste. Eu conheço pessoas que falta dente na boca, porque o dinheiro de arrumar o dente deu para o pastor. Dízimo, campanha, dinheiro dela se arrumar. Meus amados. Então, os imperadores, eles cunhavam moeda com sua, o nome lá está infigem, que é o rosto, né? Infige, mas é o rosto. Vamos ler, abra sua Bíblia, vamos conhecer um pouco desses animais aqui. Daniel também, na profecia de Daniel, ele falou sobre isso aqui. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 7, nós vamos ler aqui um versículo, 2 versículos nós vamos ler. O versículo, começando pelo versículo 17, Daniel, capítulo 7, versículo 17. Vê que o profeta Daniel falou. Aqui. 17. Aqui. Estes grandes animais, você vê que os judeus, o Daniel, ele viveu, se não me engano, há 590 anos antes de Cristo. E ele já falava aqui, ó, usando essas palavras, esses enigmas aqui, ó. Daniel, o judeu. Estes grandes animais, que são quatro animais, ou seja, ele estava falando, Daniel, o profeta Daniel estava se referindo a 4 reis que ia aparecer naquela época, na época de Jesus, ia viver naquela época, né? São 4 reis, você vê, mas ele falou que era animal, grande animal, chamando os reis de animal. Agora os crentes querem levar tudo no literal e acho que vai aparecer um animal por aí reinando na terra. São 4 reis que se levantarão. Você vê que a palavra está no futuro. Se levantarão, não se levantou ainda. Daniel está profetizando para o futuro. Deus falando pela boca de Daniel. Se levantarão da terra, né? Essa terra, eu já estou cansado em quase todos os vídeos, eu afirmo, essa terra é a terra de Israel, não é Brasil, não é Portugal, é a terra de Israel. Se levantarão da terra, 18, vamos ler, você vê que o Daniel está comparando o animal com o rei. Para nós se cumprir mais, você pode ler mais aí, meu amado. Você não pode ler mais, é porque nós precisamos terminar. Vamos ver se o vídeo não corta hoje. E eu queria ler também para você ver o versículo 27, ou aliás, o versículo 23 desse mesmo capítulo. Aqui, ó, 23. Então ele disse, o 4º animal, ou seja, o 4º rei. O 4º animal será um 4º reino. Um 4º reino na terra de quem? Na terra de Israel, o qual será diferente de todos, os reinos, e será diferente de todos os reinos, e devorará
toda a terra. Então Israel, do ano 66, do meado do ano 66 até o ano 70, Israel foi devastada. Jerusalém foi posta a fogo, o templo foi derrubado. Então acabou. E é o que o profeta Daniel está falando aqui, ó. Essa terra, reinos devorará toda a terra e a pisará aos pés. Ele está se referindo aos soldados romanos que invadiram Jerusalém. Aos pés, e a fará em pedaços, destruir. O exército de Roma, o exército de Roma destruiu Jerusalém. Derrubaram, puseram fogo, derrubaram o templo, mataram os sacerdotes, mataram mais de 3 milhões de judeus. Então foi terrível. A tribulação que o livro do Apocalipse retrata era da tribulação desse tempo que ia acontecer, que começou no ano 66, no meado de 66, e foi até agosto do ano 70, aonde Jesus voltou, a parousia de Jesus, que a profecia aponta para esse tempo, e a história encaixa direitinho. Ainda, quer dizer, nós lemos Daniel 3, volta em Apocalipse lá no 17, né? Nós começou no 13, volta no Apocalipse 17. Apocalipse 17, no versículo 15, e diz assim, ó, versículo 15: falou-me ainda as águas que viste. Falou o anjo, você vê com com o profeta Daniel, Deus fala. Quando era profeta, Deus falava através da boca do profeta. No caso de João aqui, João não era profeta, João era um apóstolo. Quem falou? Não foi Deus que falou com ele, um anjo mostrou. A coisa já muda. Falou-me ainda as águas que viste. Você vê que quando a Bíblia fala de água, está falando de gente, de gentil. As águas. Quando fala de terra, está falando ou terra de Israel, ou terra judeu. Gente judeu, homem judeu. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada. Quem é essa meretriz? Jerusalém, o templo. Que foi João, o anjo falou para João do templo. Quando o anjo se referiu ao templo para João, o anjo falou a grande meretriz. A grande meretriz, a grande Babilônia, se referindo à Babilônia que era cheia de imagem, de ídolo, de prostituição. Então, quando se fala da Babilônia mesmo, a Bíblia só fala de Babilônia. Mas quando fala da Babilônia Jerusalém, aí fala grande Babilônia. Você vê o tamanho da prostituição que Jerusalém estava, né? E ele traz aqui, no versículo 15: falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. Então todos esses povos aqui, nações e línguas, era considerado como gentia. Não sendo judeu de sangue, era considerado gentia. Por isso que a palavra está falando aqui, ó, nações e línguas, povos. Está falando aqui das águas, né? Povos, multidões, nações, línguas. Vamos ler o 16? Está aqui, não está não, mas nós vamos ler.
Os 10 chifres que viste é a besta. Ó, é a besta. Você vê que eles falavam palavras de figura. Os 10 chifres que viste é a besta, ou seja, é Nero. É Nero. É a besta. Esse odiarão a meretriz e a farão devasta. E a farão devasta. Quem devastou Jerusalém e o templo não foi Nero, foi o seu sucessor, Vespasiano, que devastou. Mas começou em Nero. Quando começou a tribulação, ainda era Nero. Devastada e despojada, e lhe comerão as carnes. Só você ler o livro lá, mas encaixa direitinho aqui. Ó. A fome era tanta, eu acho que eu já falei no vídeo aí, a fome era tanta que uma mulher, ela pegou seu filho, ela matou o filho dela por conta da fome. Cozinhou, temperou, cozinhou. E os soldados que estavam lá de campanha viram aquela fumaça sair. E os soldados desconfiaram. Não, aqui não tem mais nada que comer. Aqui, o que fogo que é aquele? Que onde tem fumaça tem fogo. Que fogo que é aquele? Foram lá ver. Chegaram lá, apertaram a mulher, disse, matei meu filho, comi a metade e a outra metade está aqui. Os soldados ficaram tão horrorizados que largaram a mulher para lá e voltaram. Do tanto horror que eles viram. Então, meus amados, se você consegue ler uma história de Israel, você vê que ela encaixa aqui no livro do Apocalipse. Encaixa direitinho, como uma luva. Mas os crentes não querem saber disso. Comer suas carnes. E a consumirão no fogo. Muita gente foi queimada lá em Jerusalém. Número 17 não, né? Senão não termina hoje. Agora, nós lemos Daniel, capítulo 7. Volta lá em Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, no versículo 6 ao 8. No versículo 6. Então estes presidentes, né, naquela era não tinha presidente. Aqui, porque a Bíblia foi traduzida. Então o tradutor que traduziu essa Bíblia, ele colocou do jeito que ele queria. Mas naquela época aqui não tinha negócio de presidente, era imperador, que tem o mesmo poder, né? É o mesmo equivalente a presidente. Então, quando você lê a Bíblia e vê esse nome aqui tá, na minha Bíblia que está presidente, eu sei que não era presidente, era imperador. Presidente e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive, era um rei pagão. O rei Dário vive eternamente. 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros, o rei, estabeleça um decreto e faça firme o intento que todo homem que por espaço de 30 dias, o que é que ele estava tramando aqui? Esses conselheiros do rei. Matar Daniel, que o Daniel orava 3 vezes por dia. Isso não quer dizer que vai ser você vai ter que orar 3 vezes por dia. Isso aqui era na lei. 30 dias. Fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, né? Sanciona o interdito e assina
a Escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então você tá, foi com isso aqui que fizeram Daniel ir para a cova dos leões, né? Aí o povo, os crentes, diz que Daniel não foi comido pelos leões porque ele orava 3 vezes por dia, jejuava 3 vezes por semana, mas não foi nada disso. Daniel não foi comido pelos leões porque quando o rei lá da Babilônia levou Daniel para lá, o profeta profetizou: olha, vocês vão para lá, vocês estão sendo cativos, mas vocês vão voltar para a terra de vocês. E uma profecia não pode ser revogada. Então, você vê que Daniel não foi por causa do jejum, das orações, não, foi por causa da profecia que o profeta falou, acho que foi o profeta Jeremias, falou para ele: vocês estão sendo levados, mas fique tranquilo, Deus está dizendo que vocês vão voltar para a terra de vocês. E assim aconteceu. Daniel não foi morto, tanto Daniel como os 3 lá que foram lançados na fornalha de fogo. A profecia também estava sobre eles. Então eles não podiam morrer na fornalha de fogo. Meus amados, é só ler a Bíblia. É só ler. É só ler que você entende. É só ler. Aí, para nós encerrar hoje, abra as suas Bíblias em Marcos, né? Nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção e liberto desses cães maldosos que ficam pondo medo na igreja, usando um jornal velho, que Apocalipse é um jornal velho, e pondo medo no povo com esse jornal velho. A igreja sem entendimento nenhum fica preso nesses locais aí, esses açarpão, essas gaiolas com o nome de igreja. Igreja do Codofredo, do Reino de Deus. Prenda as pessoas lá. Aí prega o livro do Apocalipse para ela, quero ver ela querer sair de lá. Marcos capítulo 12, versículo do 14 ao 16. Vou começar do versículo 13. Versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra, né? Isso aqui eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra fora da lei. Em alguma palavra. 14. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não importas com quem quer que sejas, porque não olhas a aparência dos homens, antes segundo a vontade, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus, né? Ensina o caminho de Deus. Aí eles vieram com a pegadinha, né? É lícito pagar tributo? Você lembra que eu falei lá no começo do vídeo? É lícito pagar tributo? É lícito pagar tributo a César? Ou não? É lícito ou não? Como é que os pastores ganham os coitados por aí? É lícito dar dízimo hoje? Os pastores dizem: tem que dar dízimo. Se não der dízimo, está roubando a Deus. Quem quer roubar a Deus? Pelo amor de Deus. Quem vai querer roubar a Deus? Ninguém quer roubar a Deus. Aí fica lá, dando dízimo para esses cães, sustentando esses cães. Ou não? Devemos ou não pagar, né? Devemos, né? A César ou não? Devemos ou não devemos pagar, né? Devemos pagar ou não devemos pagar? Aí Jesus lhe respondeu. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia deles, né? A hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Por que me experimentais? Trazei-me um denário, lá da moeda cunhada, que os imperadores cunharam com a face deles. O nome é impingem.
Trazei-me um denário para que eu o veja. 16. Vamos ver até o 16. 16. E eles o trouxeram e perguntou-lhe, Jesus perguntou-lhe, né? E perguntou-lhe, de quem é essa efígie? De quem é essa cara? De quem é essa efígie, inscrição e nome? De quem é essa cara e o nome por trás da moeda? Né? Responderam, de César. Vamos ler o 17, que certamente vai matar a charada. 17. Disse então Jesus, dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram deles. Então, os homens estão aí. Faça voto, faça campanha, faça sacrifício. Quanto mais sacrifício, melhor. Quanto mais campanha, melhor. Quanto mais voto, melhor. Por quê? Estão dando dinheiro para quem? Para Deus ou para esses cães? Para esses cães. Se você respondeu aí para os cães, você acertou. Bingo. Ganhou. Meus amados, era isso que eu tinha para dividir com você nessa noite. Paz eterna a todos. Sejam todos abençoados pelo poder desta palavra do Evangelho. Uma palavra que abençoa. Uma palavra que liberta. Uma palavra que deixa você livre como um passarinho. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Ixi, apertei errado.